Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. A minha convidada de hoje é a doutora Juliana Neves, cardiopediatra. Ela é coordenadora da Cardiologia Pediátrica do Real Hospital Português. O programa Ana Cláudia Top Entrevista está começando agora. Muitas são as cardiopatias em crianças, mas a gente ouve falar, não sabe bem o que é isso e como pode prevenir ou tratar. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Juliana Neves, cardiopediatra do Real Hospital Português. Boa noite, doutora Juliana. Boa noite, Ana. Muito prazer em estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso em recebê-la, doutora. Doutora, eu sei que junho é dedicado à conscientização, né, sobre a cardiopatia congênita. Qual é a importância dessa campanha? Então, Ana, como você mesma falou, a cardiopatia congênita acomete crianças, né? E nem sempre a gente pensa em doenças do coração na infância. Por isso, o mês de junho, nós usamos o mês inteiro para conscientizar a população de que, sim, criança pode ter doença no coração, que muitas vezes começam ainda na barriga da mãe. Então, esse é o objetivo do mês de conscientização, para que a gente divulgue essa informação em toda a população. Doutora, e o que é essa cardiopatia congênita? Então, as crianças, como os adultos, elas não têm infarto, né? Que é a doença do coração mais comum, mais popular nos adultos. As crianças, elas têm alterações na formação do coração, na estrutura do coração. Então, cardiopatia congênita são alterações estruturais do coração que aconteceram lá na formação do bebê, ainda dentro da barriga da mãe. Sabemos que trata-se de uma ocorrência complexa, né, doutora? É necessário que haja uma abordagem multidisciplinar? Sim, Ana, sempre. É uma doença complexa e multivariada, né? A gente vai desde bebês com cardiopatias simples, que não precisam de nenhuma intervenção, até bebês com cardiopatias extremamente complexas, que precisam de intervenção logo após o nascimento, ou às vezes até mesmo ainda dentro da barriga da mãe. Então, é preciso que esse acompanhamento seja feito por uma equipe completa que saiba com o que está lidando, desde o obstetra, passando pelo neonatologista, um profissional muito importante nesse contexto, nessa fase ainda de gestação, é o cardiologista fetal. É o cardiologista especializado em olhar o coraçãozinho lá dentro da barriga do bebê. E depois que esse bebê nasce, é preciso que a UTI neonatal esteja preparada também para receber um bebê com necessidades especiais. Então, desde a parte de médica, claro, neonatologista, passando pelos profissionais de saúde que norteiam a UTI cardiopediátrica. Enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo que vai colocar esse bebezinho para comer e psicólogo para dar todo o suporte necessário a essa família que já está se formando no meio de uma tempestade, né? Com certeza, doutora. Doutora, e quais são os tipos mais comuns? Então, como eu falei, é uma doença muito variada, né? Existem várias malformações que podem acometer o coração dos bebês. A gente costuma dividi-las em dois grandes grupos. As cardiopatias acianóticas, que são aquelas que não deixam o bebê roxinho, que não dá o que a gente chama de cianose, que é aquele bebê
de lábio ou de leito de unhas um pouco mais roxos. Então, as cardiopatias cianóticas são as mais complexas, que levam a essa falha de oxigenação do sangue do bebê, por isso eles são mais roxinhos, e as cardiopatias acianóticas, que não deixam o bebê roxinho, ao contrário, deixam o bebê cansado. Então, são esses os dois grandes grupos. Doutora, a gente vai fazer agora um breve intervalinho e você de casa não sai daí, que a gente volta já já. Confiança, conforto e excelência no tratamento oncológico, tudo sem sair do Recife. O Real Hospital Português possui um amplo centro de infusão, com suítes individuais que garantem mais comodidade e privacidade para o paciente. É o único hospital em Pernambuco a integrar a rede Einstein de Oncologia e Hematologia. Real Hospital Português, centro de referência em tratamento oncológico. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a doutora Juliana Neves, cardiopediatra e coordenadora da Cardiologia Pediátrica do Real Hospital Português. Doutora Juliana, quais são as causas dessa doença? A causa é multifatorial, Ana. Existem malformações genéticas, realmente, dos genes do pai e da mãe, que para formar aquele embrião, essas são as menos comuns, ao contrário do que se pensa. A cardiopatia congênita, raramente ela é herdada. A maioria ocorre por fatores multivariados que ocorrem exatamente na formação daquele coração. Algum movimento alterado naquela formação promove a cardiopatia congênita. Então, não existe um fator causal. Tem vários fatores que podem provocar, até mesmo infecções, doenças adquiridas, uso de alguns medicamentos que a gente sabe que podem alterar a formação do coração fetal, também podem ser causas. É muito difícil a gente isolar um motivo para aquela malformação. Doutora, existe a possibilidade da prevenção? Não. Infelizmente, o fetinho está lá se formando dentro da barriga. A gente, claro, né, deve evitar todas as medicações que podem promover qualquer malformação do bebê, mas objetivamente não tem como prevenir. Mas o mais importante... Desculpa. Imagina, doutora, pode complementar. O mais importante é o diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo você dá o diagnóstico ainda na gestação, mais você se prepara e evita as complicações pós-natais. Então, essa seria a melhor forma de prevenir complicação, seria o diagnóstico precoce. O que as mamães podem adotar para prevenir? Quais são as precauções? Não é nem a prevenção, a precaução que ela pode adotar. Então, o mais importante é o diagnóstico precoce. É importante que a mãe faça o pré-natal adequado, faça o ultrassom obstétrico no momento correto. Qualquer alteração no ultrassom obstétrico geral, esse bebê deve fazer um exame chamado ecocardiograma fetal, que é feito por um cardiologista fetal que olha especificamente o coração do bebê dentro da barriga da mãe. Então, ali ele consegue determinar se há ou não alguma alteração no coração do feto. Doutora, é verdade que, de acordo com o período, o momento que o exame é realizado, esse resultado pode variar? Sim, a gente tem que lembrar que o bebê está em formação, né? Então, o ideal é que o primeiro ecocardiograma fetal seja feito entre 25 e 30 semanas de gestação, 25 e 32 semanas de gestação. Mas se tem alguma alteração nesse primeiro ecocardiograma,
a gente precisa reavaliar esse feto, porque o coração ele é dinâmico e algumas fases do crescimento do coração podem alterar em relação ao primeiro exame. E um outro dado é que todo bebê, dentro da barriga da mãe, eles têm algumas diferenças do coração para o bebê fora da barriga da mãe. Isso, ó, claro, a gente não pode detectar intraútero porque é normal estar lá. Então, depois que o bebê nasce, também deve ter uma avaliação desse feto. Doutora, para elucidar melhor para as mamães e os papais, né, que estão acompanhando aqui a sua entrevista, conta como é esse pré-natal. O pré-natal de um feto cardiopata, vamos lá, você já está fazendo o pré-natal com seu obstetra e foi identificado uma cardiopatia congênita. Então, o cardiologista fetal vai te orientar. No primeiro exame, ele vai explicar, a gente faz uma consulta de aconselhamento, é importante que, além do diagnóstico, se converse com esse pai, com essa mãe, para explicar a cardiopatia, para dizer quais os próximos passos, planejar o parto, e ao longo da gestação ele vai repetir o ecocardiograma e esse parto será planejado com o cardiologista, a equipe de UTI neonatal que vai receber esse bebê, o obstetra, o parto tem que ser planejado, a via de parto, e a equipe de cardiologia pediátrica que vai avaliar esse bebê após o nascimento. Doutora, e nasceu? Pós o nascimento, como é que funciona nesse momento? Graças a Deus, a grande maioria das cardiopatias congênitas, o bebê nasce bem, chora logo, vai para o colo da mãe, tira foto, e depois esse bebê precisa ser avaliado por um neonatologista primeiro, para definir se ele precisa realmente ir para a UTI ou se ele pode ir para o apartamento com a mãe, e depois pelo cardiologista pediátrico que vai avaliar esse coraçãozinho. Alguns bebês, após o parto, precisam sim ir direto para a UTI neonatal para fazer uma medicação específica que a gente chama de prostaglandina, que tenta manter um pouquinho a condição que ele tinha dentro da barriga, mantendo uma estrutura que existe na barriga e a gente chama de canal arterial. A gente precisa manter ele aberto nesses primeiros dias de vida para a gente ter tempo de planejar o tratamento definitivo. Doutora, a gente vai fazer outro intervalinho, mas a gente volta rapidinho. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com a doutora Juliana Neves. Doutora, agora vamos falar dos tratamentos. Eles tratam das cardiopatias. Quais são esses tratamentos? Ok, um deles eu já falei, é paliativo, tratamento medicamentoso, né? Não existe um remédio que cure a cardiopatia congênita, mas os remédios conseguem dar para a gente a condição para que aquele bebê fique bem e consiga crescer e se desenvolver de forma adequada até um tratamento definitivo. Então, vamos especificar. Então, no caso desse via medicamentosa, como é que funciona esse tratamento? Então, a gente dá, no período neonatal, essa medicação que eu te falei, chama prostaglandina, para dar para a gente um tempinho para se preparar para um tratamento definitivo.
Depois desse período neonatal, para as outras cardiopatias congênitas não canal dependentes, a gente usa medicações para aliviar sintomas. São medicações que os adultos conhecem para o tratamento, por exemplo, da hipertensão, da insuficiência cardíaca, são diuréticos, medicações para baixar a pressão, que vão garantir uma melhora de sintomas desses bebês ou dessas crianças, podem ser usados em qualquer idade. Após esse tratamento, qual é a outra opção que tem? Então, a gente tem os tratamentos que a gente chama de definitivos, talvez, ou paliativos, a depender da cardiopatia, que são cirurgia cardíaca ou cateterismo. Hoje a gente pode tratar as cardiopatias congênitas tanto por cirurgia de peito aberto, quanto com o uso de catéteres, que é um tratamento menos invasivo do que a cirurgia convencional. E como é que funciona cada um desses dois tratamentos, doutora? O tratamento vai depender da cardiopatia. A cirurgia cardíaca é feita por um cirurgião cardíaco, idealmente um cirurgião cardíaco que conheça a cardiopatia congênita. Nós chamamos de cirurgião cardíaco pediátrico. É feito cirurgia, como a gente chama no popular, de peito aberto, pelo externo, e o cirurgião vai lá e corrige o defeito cardíaco, né? A gente tem algumas cardiopatias que são um buraquinho no coração, então o cirurgião vai lá e fecha esse buraquinho. Alguns vasos que saem, algumas veias que saem trocadas desse coração, o cirurgião vai lá e coloca cada uma no seu lugar. Então, são várias cardiopatias, então o tratamento cirúrgico, ele depende de que cardiopatia a gente está tratando. No caso do cateterismo, como a gente conhece também o cateterismo do adulto, é a mesma coisa? Semelhante. No cateterismo é um tratamento menos invasivo, a gente tem acesso por veias e artérias, são vasos sanguíneos, e por meio de catéteres, que são tubinhos de borracha bem fininhos, a gente chega lá no coração, e da mesma forma que o cirurgião, a gente usa materiais para tratar cada cardiopatia. Você tem um buraquinho no coração, a gente tem próteses específicas, que eu costumo chamar para os meus pacientes de tampinhas, para ir lá e fechar esses buraquinhos. A gente tem balões que servem para dilatar válvulas que estão apertadas. Tem um material que ficou famoso por conta dos infartos, que a gente chama de stent, né, que serve para abrir um vaso. Na criança, a gente também usa stents de forma semelhante, sendo que são bem maiores e que podem ser dilatados ao longo do crescimento. A gente não pode esquecer que essa criança cresce. Essa foi a minha dúvida. Você estava falando, doutora, e eu estava pensando, porque, obviamente, esse bebezinho, ele vai virar uma criança, ele vai crescer, e ao longo da vida desse paciente, vai haver uma necessidade de uma substituição ou de algum tipo de intervenção? Então, sim. As cardiopatias congênitas simples, normalmente, elas têm um tratamento realmente mais definitivo, em que a gente fecha o buraquinho ou coloca essa prótese, essa tampinha, e não precisa trocar, não precisa mexer mais. As doenças cardíacas que envolvem válvulas e vasos, essas normalmente precisam de mais de uma intervenção, seja cirúrgica, seja por cateterismo. Então, se a gente põe uma válvula cirúrgica num coração que a gente sabe que vai crescer, essa criança possivelmente vai precisar de uma outra cirurgia para trocar essa válvula. E por cateterismo, habitualmente, a gente coloca stents que depois eu consigo pós-dilatar, para não trocar, mas dilatar aquele stent que eu coloquei lá atrás para acompanhar o crescimento dessa criança. Eu também costumo falar que a gente faz um acordo, eu e os pais do paciente. Olha, eu estou colocando agora, mas a gente está combinado que daqui a 3, 4 anos a gente vai precisar voltar e dilatar esse stent com crescimento. Oh, meu Deus! Doutora, tem mais algum tipo de tratamento que você pode elucidar? Então, Ana, são doenças graves. Todas as cardiopatias congênitas, só para você ter ideia, 8 em cada 1.000 nascidos vivos nascem com doenças cardíacas. Desses, 20% são cardiopatias mais graves que vão precisar de várias terapias.
Desses 20%, eu diria que talvez 5% vão atingir o que a gente chama de insuficiência cardíaca ao longo da vida. Insuficiência cardíaca quer dizer aquele coração não está dando mais conta do trabalho dele. E aí a gente vai para a via final de poucas crianças, mas é uma via final que é o transplante cardíaco, né? Algumas cardiopatias congênitas podem culminar com o transplante cardíaco no decorrer do tratamento. Doutora, tem alguma idade mínima para que isso aconteça? Transplante cardíaco em países de primeiro mundo, ele pode ser feito inclusive no período neonatal. Aqui no Brasil, a gente tem dificuldade, na verdade, com doadores, né? Não é um doador fácil, um recém-nascido ou um bebê muito pequeno. Então, na nossa realidade, eu diria que a partir de 1, 2 anos de idade já é possível o transplante cardíaco, e o doador continua sendo difícil, também não é fácil, e na fase escolar, pré-adolescente, é a faixa etária onde nós mais fazemos transplante cardíaco, e são as crianças que mais precisam. Não é comum eu ter um neonato precisando de um transplante cardíaco, né? Mas os adolescentes, pré-adolescentes, às vezes, nessa fase já, eles precisam, ou mesmo na vida adulta. A gente não pode esquecer que nossas crianças crescem, né? A gente trabalha tanto para que eles sejam adultos. Doutora, e quais são os diferenciais do Real Hospital Português no tratamento dessa doença? Ana, eu acho que o principal diferencial é o que a gente falou lá atrás, a interdisciplinaridade. Além de toda a estrutura do Hospital Português, todo o arsenal tecnológico que a gente sabe que existe dentro do hospital, aqui no hospital a gente conseguiu atingir esse grau de interdisciplinaridade, todos os times trabalhando em conjunto em prol da criança cardiopata. Então, a gente tem um excelente relacionamento com os obstetras e neonatologistas, então eles já avisam para a gente do diagnóstico ainda na gravidez e a gente consegue coordenar todo esse fluxo do paciente dentro do hospital. Doutora Juliana Neves, o pessoal que está nos assistindo em casa e tem interesse de saber um pouco mais ou entrar em contato com você, como é que pode fazer? Então, Ana, a gente está à disposição no Hospital Português, né? Pode usar o PABX do hospital, que é o 3416.000. Nós temos aqui no hospital 2 clínicas de cardiologia pediátrica que também podem ser acessadas pelos pacientes, a CUCMF e a Cardioped. Além de todo o time, o Instagram do hospital está à disposição. Esse é o mês que nós estamos com campanha no Instagram para tirar dúvidas sobre cardiopatia congênita, então entra lá no Instagram, talvez seja a forma mais rápida da gente se falar nesse mês. Doutora Juliana Neves, eu quero agradecer a sua entrevista, parabenizá-la juntamente com sua equipe pelo excelente trabalho e agradecer muito por esse bando de informação que recebemos agora de um assunto que é tão desconhecido ainda, né, doutora? Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço a você pelo espaço, ao Hospital Português por nos dar a oportunidade de tratar tantas crianças que precisam. Obrigada. E você de casa já sabe, você tem um encontro marcado aqui comigo no próximo sábado na TV Nova Nordeste. Eu espero você. Até lá. Confiança, conforto e excelência no tratamento oncológico, tudo sem sair do Recife. O Real Hospital Português possui um amplo centro de infusão, com suítes individuais que garantem mais comodidade e privacidade para o paciente. É o único hospital em Pernambuco a integrar a rede Einstein